Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo e hoje estampa nova da coleção Biblioteca Selvagem, né, em parceria aqui com White People Studio, que tem aí produtos de alta qualidade, não apenas estampas em camisetas, mas também em canecas, eco bags, moletons, quadros, enfim. Deem uma olhada nos produtos da White People, visitem o site, o Instagram, o perfil no Instagram, links aqui embaixo também, né? E hoje é Charles Bukowski, né? Essa aqui é a estampa, a nova estampa Charles Bukowski, bem legal, né? Então vamos falar então sobre Charles Bukowski, né? Bom, Heinrich Karl Bukowski, né? Nascido aí no dia 16 de agosto de 1920 em Andernach, na Alemanha. Então ele é o Bukowski foi filho de um soldado teuto-americano e de uma jovem alemã, Catarina era o nome dela, né? E a família veio para os Estados Unidos quando o Charles ele tinha 3 anos de idade e passaram por Baltimore, mas acabaram se fixando em Los Angeles, onde o Bukowski passou toda a sua vida, pelo menos 50 anos, né, vivendo em Los Angeles, em meio à pobreza, né? A família teve a residência aí no subúrbio de Los Angeles, e então ele cresceu no meio do subúrbio, né, de toda a miséria, bebendo sem parar, escrevendo, né? Ele teve uma infância traumática, o pai era extremamente rígido, né? E o Charles acabou sofrendo então abusos físicos e psicológicos também. A mãe era uma jovem, né, totalmente submissa ao marido, né? Então foi uma infância muito difícil para o Charles Bukowski. E além desse relacionamento, né, conflituoso na família, esse relacionamento abusivo com o pai, o Bukowski sofreu com um sério problema de acne, né, desde a sua adolescência, ficando com o rosto e o corpo cheio de inflamações por causa das feridas, né, causadas aí pelas acnes, pelas espinhas. E ele passou por tratamentos dolorosos no hospital público da cidade, né, para tentar curar essas espinhas, né, tanto do rosto como do corpo. E o tratamento acabava fazendo, né, criando ainda feridas enormes, né, era doloroso. E esse problema todo acabava impedindo ele de fazer atividades físicas, né? Na escola, por exemplo, ele não tirava nem a camiseta, né? A camisa por vergonha, e inclusive vergonha até das menininhas, né? Das namoradinhas. Ele sonhava em ter, né? E ainda como adolescente, muito isolado, né? Ele teve uma adolescência assim, solitária e acabou buscando refúgio tanto na literatura como no álcool. E é claro que esse problema com acne acabou afetando ele negativamente, acabou abalando a autoestima do Bukowski. E então ele não tinha assim, amigos, né? Ele era até mal visto na escola, né? Ele inclusive chegou a abandonar por um tempo, né? Por um ano, né? Ele retornou um ano depois. E então foi uma fase muito solitária, muito sofrida, né? Pelo Bukowski, né? Uma fase da vida dele bem crítica, né? Desde sempre foi assim, né? Pelo menos até ele começar a ser reconhecido como escritor, mas a primeira fase, né, da infância e da adolescência foi realmente muito crítica para ele, né? Ele cursou 2 anos de jornalismo e literatura, mas ele se fez, né, escritor, ele se formou assim como escritor, mas como autodidata.
O seu primeiro conto foi escrito em 1944, ele tinha 24 anos de idade, e foi aos 33 anos, né, que ele começou a publicar poesia. Dizem que ele abandonou a escrita por 10 anos, enquanto ele enchia a cara e se relacionava com mulheres desequilibradas, mulheres prostitutas, mulheres assim que acabavam também tendo toda essa problemática dos excessos, né, do álcool, de drogas, né? E foi nessa época que ele também viajou pela América, né? Percorreu o país, e toda essa experiência, a experiência desses anos acabou servindo como material para suas obras, né? E foi nessa época, aos 35 anos, que ele precisou ser internado devido a uma hemorragia estomacal causada pelos excessos de álcool. Foi a sua primeira internação. Ele foi internado outras vezes pelos mesmos motivos, né? Sempre por conta dos excessos. O Bukowski, ou Bukowski, né? Essa é a maneira, a pronúncia alemã, né? Se fala Bukowski, mas aqui no Brasil a gente costumou falar Bukowski. Então, o Bukowski, ou Bukowski, como preferir, enfim, ele começou a ficar conhecido através dos seus contos, que foram publicados primeiramente em jornais jornais e revistas, né? Jornais alternativos como Open City e o Nola Express, mas obviamente ele foi obrigado a trabalhar também, né? A trabalhar de maneira formal, como meio de sobrevivência. E ele teve inúmeros empregos, ele teve empregos, subempregos, ele trabalhou como frentista, trabalhou em empresas, como motorista, né? Ele fez um pouco de tudo, incluindo empregos assim de revirar o estômago. Chegou a trabalhar na agência dos Correios por 14 anos, né? Eu acredito que foi o trabalho então que ele conseguiu permanecer por mais tempo. E foi aos 49 anos que ele deixou o emprego formal para se dedicar à literatura e se focar na sua carreira como escritor. Então ele estreou na poesia com o livro Flower, Fish and Bestial Wheel no ano de 1960. E após esse primeiro livro vieram aí outros tantos livros de poesia, mais de 30 livros de poesias, né? Livros de poemas que foram publicados então no decorrer da vida, né? Várias coletâneas de contos, escreveu romances, roteiros para filmes, enfim. Ele foi um autor muito prolixo, um autor com uma obra muito extensa, sempre escrevendo. E embora alguns considerem o Charles Bukowski como parte da geração Beat, ele próprio nunca se misturou. Aliás, ele sempre fez críticas, né? E ele não gostava de ser associado ao grupo, apesar do seu estilo de vida, né? Do modo de escrita também, né? Então, uma literatura extremamente autobiográfica, livre, né? Cheia de personagens marginais, né? Vagabundos, prostitutas, uma literatura carregada de sexo, bebedeira, ressaca, corridas de cavalo e uma série de experiências extremas, né? E a sua obra é carregada de um humor ácido, né? Ele é muito crítico e também autocrítico, ganhou a fama de obsceno, né? Ganhou a alcunha aí de velho safado. E o pior é que ele sempre citou nomes de pessoas reais em situações reais, né? Muitas vezes em tom de crítica. Isso deu muita confusão também. Muitas inimizades que acabaram sendo geradas aí ao longo do tempo.
E o Bukowski, ele foi comparado a Henry Miller, ele foi comparado a Hemingway, entre outros escritores, né? Embora a sua influência direta, ou pelo menos a sua primeira grande influência, foi o John Fante. Bom, o filósofo Jean-Paul Sartre, ele teria dito aquela frase que ficou muito famosa, né? E passou inclusive a ser usada nas edições. Então, aquela frase referindo-se como o maior poeta da América. Inclusive, nessa edição aqui da LPM, aqui está a frase, né? O melhor poeta da América, de Jean-Paul Sartre. Então, mas ao que tudo indica, isso foi uma mentira inventada pelo próprio Bukowski. Até porque muitos dos grandes especialistas de Sartre negam esse prestígio todo e não há nenhum tipo de registro de que o filósofo tenha dito isso. Então, se considera que não é uma citação, um elogio verdadeiro, né, do Sartre, mas que foi uma mentira, então, do Bukowski. E isso não é um único caso, tá? Em uma tradução alemã do livro Notas de um Velho Safado, há uma crítica favorável de Henry Miller, porém inventada pelo seu tradutor, o Karl Weisner, que acabou então usando dessa crítica do Henry Miller, dessa crítica favorável, né, como uma jogada de marketing para aumentar as vendas na Europa. Mas também foi só uma mentira, uma invenção, né? Não, o Henry Miller não teria dito nada, e então foi apenas para venderem aí mais livros na Europa. Então, o humor, ele é um traço muito forte na obra do Charles Bukowski, e é um dos elementos que mais agrada aos seus leitores. E ele se tornou popular principalmente, né, após a sua morte. Hoje em dia, então, é fácil encontrar citações dos seus livros nas redes sociais, Instagram, Facebook, né, citações assim usadas por todo tipo de gente, principalmente, né, até por não leitores. Então é muito fácil encontrar essas citações. Ele acaba sendo uma espécie de autor, aqui na atualidade, um autor meio que queridinho, né, popular, apesar de todo o peso, né, da sua obra, de tratar a literatura de forma assim tão, com uma linguagem crua, muito crítica, muito ácida. E além do tom confessional, o Bukowski também ele explora a narrativa coloquial. Existe muito ceticismo, ironia, uma certa nostalgia, né? Um realismo cru e o cotidiano de pessoas comuns, né? Que são elementos também presentes em suas obras, tanto em prosa quanto em poesia, cujos versos, muitas vezes geniais, brotam espontâneos do coração, da alma, da mente de quem viveu a vida verdadeira, com seus erros, suas falhas, seus traumas e todas as loucuras, né? Então o Bukowski, na sua escrita, ele foi honesto em tudo que escreveu, independente da maneira, né, tão coloquial, tão dura de colocar no papel as suas experiências, né? A sua própria vida, né? Altamente biográfico, né? E a obra do Bukowski, então, como já dito, é uma obra imensa, tem 6 romances, tem um monte de livros de poesia, de contos, crônicas, né? Livros de não ficção, documentários, roteiros para filmes, enfim, é uma obra vasta. Porém, como ele é um escritor muito
bem mais conhecido que escritores aí próprios da geração Beat, né? É muito fácil achar material dele, muito fácil achar, tem muita tradução do Bukowski aqui no Brasil. A editora LPM talvez seja a maior referência, não sei se é a única, mas é a maior referência em termos de traduções do Charles Bukowski. E muito livro então traduzido, muito material na internet, é fácil achar, inclusive no próprio YouTube, né, muita resenha de livros, né? É muito fácil achar então esse material, tanto biográfico como resenhas da sua bibliografia. E sobre os romances, então temos Cartas na Rua, Factotum, Mulheres, Misto Quente, Hollywood, Pulp. Todos publicados aqui no Brasil, além dos livros que eu já comentei, né, os livros de contos, crônicas, né, temos aí alguns conhecidos, como Crônica de um Amor Louco, Notas de um Velho Safado, muito conhecida, A Mulher Mais Linda da Cidade e O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio. Esse é o meu preferido. Também tem um livro sobre gatos. Ele era apaixonado por gatos, chegou a ter vários gatos ao mesmo tempo, principalmente na última fase da sua vida, né? Mas na velhice ele chegou a ter 9 gatos de uma vez só. Inclusive eu vou já aproveitar e falar um pouco dos livros. Esse aqui é um livro, é um dos últimos livros do Charles Bukowski e é um dos meus preferidos, né? Em se tratando de prosa, eu não cheguei, obviamente, a ler tudo dele, mas do que eu conheço, esse é o meu preferido. O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio. Uma espécie de diário, tanto que os títulos são datas, né? Datas e horas, né, que ele escreveu. Então, 30/9 de 91, 16/4 de 92, então é como que um diário, assim, escrito em tom de crônica. Tem uma história aqui que eu gosto muito, em que ele fala que o computador dele deu um problema, ele levou o computador no técnico para ser arrumado, e a hora que o técnico abriu uma parte do computador, né, do monitor, não me lembro se foi do monitor ou se foi da própria CPU, mas quando o técnico mexeu, espirrou urina de gato, porque um dos gatos tinha mijado dentro, de alguma forma mijou e a urina ficou dentro do computador e começou a dar pau. Então é bem interessante, muito engraçado, e é um livro em que o Bukowski está muito maduro, né? É um livro assim que traz algumas reflexões bem interessantes, né? É a obra da maturidade do Charles Bukowski, mas ele continua assim com as críticas dele, inclusive criticando aí aspirantes a escritores que o procuravam, né? Mas que na realidade eram, né, aquele tipo de escritor assim que vive às custas da mãe, tudo, né, que consegue, é porque a mãe está atrás, a mãe que ajuda com dinheiro, é filhinho de mamãe mesmo, sabe? E então Bukowski faz uma crítica sobre essa geração de escritores, né, de pretensos escritores e poetas. Então eu recomendo essa leitura aqui desse livro. É sensacional, um Bukowski então mais maduro na fase final aí da sua obra. Esse aqui é uma coletânea bem interessante, eu acho sensacional essa capa da Bertrand. Essa aqui é a LPM, eu esqueci de mencionar, estou dizendo agora, LPM, essa aqui é da Bertrand Brasil. Os 25 melhores poemas do Charles Bukowski, na tradução de Jorge Vanderlei. E
Eu não sei se são os 25 melhores poemas, tá? Mas há poemas incríveis aqui. E particularmente do que eu conheço de Bukowski na prosa e do que eu conheço em poesia, se for para escolher, eu prefiro o Bukowski poeta. Eu prefiro ele com a parte da poesia. Talvez esse aqui seja o mais conhecido, né? Como eu já mostrei aqui com a citação fake do Sartre. O Amor é um Cão dos Diabos. É uma coletânea assim, sensacional. Poemas fantásticos, poemas geniais do Charles Bukowski. Falando sobre tudo, né? O tema vasto de coisas simples até medíocre, ele acaba criando versos sensacionais. Então, se quer conhecer a poesia do Charles Bukowski, esse aqui é uma boa recomendação, tá? Muito bom, é pela LPM. E essa outra aqui, essa outra coletânea de poemas, é pela editora Sete Letras, é a segunda edição, né? Essa loucura roubada que não desejo a ninguém a não ser a mim mesmo, amém. Também é uma outra coletânea sensacional de poemas assim fantásticos. E também eu deixo aqui como sugestão de leitura para quem quer conhecer, principalmente a parte da poesia do Bukowski. Essa coletânea aqui também recomendo e muito. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. É um vídeo menor, né, comparado aos outros que eu venho fazendo sobre a Biblioteca Selvagem, né? Até porque, como eu falei, o Bukowski ele tem um vasto material na internet, então é muito fácil achar coisas na internet do Bukowski, o que não impede também, futuramente eu possa vir falar mais sobre o Charles Bukowski, mas eu quis só trazer uma breve resenha biográfica e apresentar alguns livros, né? Ressaltando aí a importância dele na poesia, né? Bom, pessoal, então, finalizando por aqui, mais uma estampa, então, da coleção Biblioteca Selvagem. Aqui está o nosso Bukowski, Charles Bukowski, ou Charles Bukowski, como preferir. Visite, então, o site da White People, perfil no Instagram, os links aqui abaixo, como já mencionei, e conheçam os seus produtos, né, o trabalho aí do Júnior, né? As estampas sensacionais, não apenas sobre literatura, mas sobre música alternativa e boa música alternativa, sobre filmes alternativos também, né? Então, muito legal, top de linha, assim, com muita qualidade, o material, uma variedade bem interessante de produtos também. Então, conheçam White People, visitem o site e o perfil no Instagram. Pessoal, deixem aí seus comentários se gostou do vídeo e nós seguiremos em frente com os próximos vídeos então e novas estampas da White People, coleção Biblioteca Selvagem em parceria com o canal Biblioteca de Babel. E deixe então comentários, like, enfim. Ajuda aí a dar relevância no canal também. Mais uma vez, obrigado e até mais.